Meu nome é Alex, tenho 26 anos. Hoje moro na cidade de Cuiabá, mas o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2008, quando eu tinha 16 anos de idade. Naquela época, eu morava em um sítio e tinha um cachorro chamado Falcão. Ele era meu grande companheiro e amigo. Tudo o que eu fazia, ele estava comigo. Em um certo dia, eu e o Falcão estávamos no pasto procurando uma vaca que havia desaparecido. Em um certo momento, o Falcão começou a latir sem parar. Ele estava latindo em direção a uma mata. E claro, eu pensei que era a vaca que estava perdida. Mas quando eu comecei a entrar na mata, eu percebi que aquilo, na verdade, era um homem muito estranho e estava lá parado olhando para mim. O olhar daquele homem era tão apavorante que eu comecei a gritar. Perguntei a ele o que ele estava fazendo ali. Nisso, o homem olhou para mim e simplesmente saiu correndo. Fiquei sem entender nada, mas continuei à procura da vaca. Mais tarde, depois de já ter jantado e tomado banho, eu e o Falcão estávamos na sala assistindo TV. Ele estava deitado ao lado do sofá da sala, e isso era por volta das 10 horas da noite. Eu já estava com muito sono e resolvi ir para o quarto dormir. Nisso, o Falcão me acompanhou como sempre fazia. Logo eu deitei e dormi. Por volta das 2 horas da manhã, comecei a escutar o Falcão latindo muito alto. Me levantei para ver o que era. Ele estava latindo sem parar para a porta, e quando eu fui abrir a porta, comecei a escutar um barulho do lado de fora, como se fosse alguém tentando entrar. No mesmo momento perguntei: "Quem está aí?" E escuto uma voz dizendo: "Abre essa porta, por favor." Era a voz de um vizinho. Rapidamente eu abri a porta. Esse vizinho se chamava Ricardo, que tinha um sítio bem próximo dali. Assim que ele entrou, ele próprio já foi trancando a porta o mais rápido que conseguiu. E eu fui perguntando o que está acontecendo. Ele fez um sinal para que ficasse em silêncio. Eu, sem entender nada, fiquei em silêncio. E depois, o Ricardo foi me explicando o que tinha acontecido. Ele disse que estava em uma festa em um vilarejo, ali perto, e estava vindo embora quando escutou um barulho no mato. Ele nem deu bola, pois pensou que era um animal qualquer, mas que de repente surge na sua frente uma criatura negra de mais ou menos 1,80 m de altura. Ele disse que os olhos daquilo eram vermelhos e estava babando de raiva. Nesse mesmo momento, ele começou a correr sem olhar para trás e chegou até o meu sítio, que estava mais próximo. Antes mesmo que ele conseguisse acabar de contar a história, começamos a escutar alguma coisa chegando perto da casa. Seja lá o que fosse aquilo, já estava bem de frente à casa. Rapidamente, fui até o quarto, peguei uma espingarda e voltei para a sala. O Falcão, como sempre, estava do meu lado, e o Ricardo pegou um facão que estava por ali. De repente, sem que nós esperássemos, aquela coisa deu uma forte patada na porta, com uma força de outro mundo. Foi tão forte aquela patada que a porta veio abaixo. Quando a porta caiu,
Deu para ver uma besta do inferno com quase 2 metros de altura. Quando vi aquilo, comecei a atirar e não consegui acertar nenhum tiro, pois aquela coisa era muito rápida. De repente, aquela besta deu uma patada no Ricardo que fez ele cair no chão. Em seguida, aquilo também me deu uma patada que também fez com que eu caísse no chão. Naquela hora, pensei que era o meu fim, mas o falcão avançou naquela criatura. E aquela coisa tentava pegar o falcão, mas o falcão também era muito ágil e desviava de todos os ataques daquele bicho. Nisso, eu olhei para o meu lado e vi que minha espingarda estava do meu lado. Nisso eu a peguei e dei um tiro naquele bicho. Desta vez, acertei em cheio. Aquela criatura começou a gritar de dor. No mesmo instante em que me olhava com uma cara de ódio, o Ricardo também aproveitou e deu um golpe de facão naquela coisa, que novamente começou a gritar de dor. Nessa hora, dei um tiro na cabeça daquela coisa, e aquilo já caiu no chão sem vida. Então, aquela criatura deu origem àquele homem que estava me olhando horas atrás lá no meio da mata. Sem saber o que fazer, eu e o Ricardo ligamos para a polícia. Quando a polícia chegou, explicamos tudo o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram na nossa história e resolveram colocar como se aquele homem tivesse tentado invadir a minha casa. Naquele mesmo dia, fui para a cidade levar o falcão em um veterinário, pois ele estava com um corte bem fundo na barriga. Alguns anos depois, me mudei para a cidade. Moro em uma pequena chácara aqui aos arredores de Cuiabá. Até hoje tenho o meu fiel amigo Falcão. E graças a Deus, nunca mais vi uma criatura daquelas novamente. Boa noite.